Boa tarde, meus meninos lindos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, galera, vamos para mais uma videoaula nesse nosso processo aí, né? E a nossa videoaula de hoje vai ser uma revisão de tudo que a gente viu até agora sobre estatística, pessoal. Então, eu vou tentar abordar os conceitos principais que a gente estudou até o momento sobre estatística, para na próxima aula a gente continuar com o novo conteúdo do segundo bimestre, que é matemática financeira, que é a hora que a gente vai começar a falar sobre dinheiro, juro. Então, é um assunto bem legal também, galera. Então, vamos começar a nossa revisão. Primeiramente, o que é estatística, pessoal? A estatística, ela organiza, coleta e estuda os dados coletados. Ela coleta dados para organizar e estudar esses dados, certo? Então, as noções iniciais que a gente precisa é de nossos tipos de variáveis e amostra e população. Então, os tipos de variáveis, pessoal, a gente estudou na nossa primeira aula. Então, se eu falar alguma coisa aqui para vocês que vocês não lembrarem, vai lá na nossa primeira aula, assiste de novo com calma e tenta entender. Se não conseguirem entender, já sabem, manda mensagem e não fica com a dúvida, pessoal, certo? Então, os tipos de variáveis que a gente tem é a variável quantitativa e a variável qualitativa. Esses dois tipos se dividem em outros dois tipos cada um. Então, a variável quantitativa, a gente usa ela quando a gente está falando de um número, certo? Então, quando a gente vai falando de número, de quantidade, a gente usa a variável quantitativa, que é dividida em variável discreta e variável contínua, certo? E para cada um desses dois casos tem as suas particularidades. Agora, a variável qualitativa. A variável qualitativa, a gente usa ela quando a gente está falando de uma qualidade, de uma característica. Por exemplo, feminino, masculino, alto, baixo, magro, gordo. Então, isso aí é a qualidade da pessoa. Então, toda vez que a gente vai falando de qualidade, certo? A gente vai utilizar a variável qualitativa, que também é dividida em dois casos, nominal e ordinal, certo? Então, vamos lá. Variáveis, a gente tem dois tipos de variáveis que se dividem em outros dois tipos, certo? Agora, amostra e população. Toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente pesquisa sobre alguma coisa, certo? Então, vamos pensar. A gente vai fazer uma pesquisa aqui na cidade de Cristalina, certo? Com a população da cidade de Cristalina. Mas a gente não consegue pesquisar com todos os moradores da cidade. Então, o que a gente decide fazer? A gente vai pesquisar sobre os moradores apenas que moram nas casas de número par. Então, os moradores das casas de número par é a nossa amostra, a parte que a gente tirou para a gente pesquisar sobre ela. E quem que é a população? Os moradores de Cristalina, é o todo, certo? Se a gente quiser pesquisar, por exemplo, sobre um bairro, aquele bairro vai ser a população. A amostra vai ser as pessoas do bairro que a gente pesquisar, que a gente estudar elas, que a gente conseguir entrevistar, certo? Então, a amostra, a parte que a gente estuda e população, o todo, certo? Então, tá bom. Agora, vamos para a parte de análise de gráficos e tabelas. Então, o primeiro gráfico que a gente teve é esse aí, ó, sobre o avanço de casos de coronavírus por estado. Esse gráfico aqui que está aparecendo para vocês é o mesmo gráfico que foi utilizado lá na aula, por isso ele está com essa data aqui, ó. Coloquei o mesmo para vocês verem. Então, galera, o que a gente precisa saber desse gráfico? Primeiro, o título, certo? E a legenda. Esse gráfico que a gente tem, ele é um gráfico de quê? Um gráfico de barras, também conhecido como o nosso gráfico de colunas, certo? Então, gráfico de barras ou gráfico de colunas. Então, a gente tem também os dois eixos,
o horizontal e o vertical, que a gente pode chamar também de x e y, certo? Então, aqui vai ter a nossa quantidade de casos e aqui quando aconteceu os casos. Então, esse é o nosso gráfico de barras ou colunas. Próximo gráfico que a gente viu, nosso gráfico de linhas, certo? Então, nosso gráfico de linhas que a gente tem aqui, ó, certo? O que a gente precisa ter nele? Título, fonte. Nesse gráfico aqui, ó, de tabela de barras, a gente também precisou da fonte. Então, o que a gente tem no gráfico? Fonte, título, as linhas e os nossos eixos horizontal e vertical para trazer para a gente as informações que a gente precisa, certo? Outra coisa que é muito bom lembrar, pessoal, é sobre a fonte. Sempre utilizar e procurar gráficos de fontes confiáveis, certo? Nada de confiar no gráfico que o Joãozinho da esquina mostrou, certo? Beleza? Tá bom. Qual foi o outro gráfico que a gente viu, pessoal? O nosso gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, certo? Então, o nosso gráfico de pizza, esse gráfico está falando de onde vêm os imigrantes, da onde vêm os migrantes, da onde eles estão saindo. Então, o gráfico de pizza, ele é um gráfico assim... O gráfico de setores ele é um gráfico bem autoexplicativo. Por quê? As características dele é que ele precisa ser uma circunferência e que cada pedaço desse da circunferência está falando sobre alguma coisa, sobre alguma parte dessa informação. Então, vamos analisar esse aqui, ó, Mediterrâneo Central. As 3 principais nações de origem: Eritreia, Nigéria e outros países. Então, a maior parte que a gente tem é da Eritreia, ó, tá vendo que é mais de 50% do que a gente pesquisou. Depois vem a Nigéria e depois os outros países. Então, aqui Nigéria e essa parte menor dos outros países. Esse aqui de verde, leste do Mediterrâneo. Ó, a Síria, que é a maior parte, tá vendo? Ó, de verde mais escuro, a maior parte. Afeganistão depois e a menor parte, a menorzinha, o Paquistão. Então, no gráfico de setores, a gente precisa analisar os tamanhos que a gente tem para saber o que esse gráfico está trazendo para a gente de informação, certo? E isso aqui também, ó, o nosso gráfico ele tem que corresponder depois aos 100% dos nossos dados, certo? Então, tá bom. E, por último, a nossa pirâmide etária. Certo? O que é um gráfico de pirâmide etária? O que ele tem que ter? O título, a coluna central aqui que está falando das idades e ele tem que ser dividido também em 2 classes. E o que é um negócio interessante na pirâmide etária? Ele sempre está trazendo para a gente sobre idades, pessoal. Sempre, sempre, sempre vai ter essa coluna de idade bem aqui no meio, ó. Sempre. Estão entendendo? Sempre. Então, sempre quando a gente vai falando de idade, vai ter a nossa pirâmide etária. Então, vamos analisar aqui, ó, a pirâmide etária do Brasil. Então, aqui vai de 0 a 4 anos até 90, até acima de 90. Então, a gente vê aqui no Brasil que a maior parte da população se encaixa nessa faixa aqui, né? De 0 a 4 até dos 40 aos 44. Então, no Brasil, ele é composto por uma população mais jovem, certo? Então, que é aquilo que eu falei para vocês, gente, sobre a diferença da contaminação do coronavírus no Brasil e na Itália. Na Itália, foi rápido, avançou naquela velocidade, porque a maioria da população era a população de risco, que são os idosos. Lá tinha muito idoso. Agora, aqui no Brasil, não. A maior parte da população é uma população mais jovem, certo? Então, 4 gráficos que a gente estudou, vamos lá, ó. Gráfico de barras ou de coluna, gráfico de linhas, gráfico de setores e a nossa pirâmide etária. Agora, pessoal, a gente vai ver um pouco sobre as nossas medidas de tendência central, que são 3. E para mim,
na minha opinião, é a parte mais tranquila do conteúdo, a parte mais bonita, que a gente consegue enxergar melhor. Primeiro, a média. O que é a média? A gente somar os números que a gente tem e dividir pela quantidade de números que a gente tem. Então, se a gente está falando sobre 3 assuntos, então a gente vai somar esses 3 números e dividir por 3, certo? Se fosse 4 números que a gente tivesse, somávamos 4 e dividia por 4. Então, essa é a nossa média. Lembrando que a média é dividida em média aritmética simples e média ponderada. Mas vamos focar na média simples, que é o que a gente mais utiliza. A moda. Pessoal, o que é uma coisa que está na moda? Uma coisa que acontece muito, que se repete muito, que todo mundo usa, não é? Então, uma roupa que está na moda é a roupa que todo mundo usa. Então, pessoal, um elemento estar na moda, o que significa? Que aquele elemento aparece mais vezes. Então, é o número que mais se repete. A nossa moda, a moda na nossa sequência de elementos é um número que aparece mais vezes, certo? Tranquilo, né? E por último, a nossa mediana. O que a gente precisa para saber a mediana, pessoal? 2 coisas muito importantes. Primeiro, a gente tem que pegar os nossos números e colocar eles em ordem, sempre do menor para o maior. Então, a gente vai começar no menor número e vai até o maior número que a gente tiver. Depois que a gente conseguir colocar esses elementos em ordem, o que é o nosso próximo passo? Ver se essa quantidade de elementos que a gente tem é uma quantidade de elementos par ou uma quantidade de elementos ímpar, beleza? Tranquilo, então. Depois que a gente fizer isso, a gente vai descobrir qual que é o nosso número que está lá no meio da nossa sequência de dados. Se for uma quantidade ímpar de números, a nossa mediana vai ser aquele número que está lá no meiozinho da nossa sequência. Então, aquela vai ser a mediana. Se for uma sequência de números par, vai sobrar 2 números para a gente lá no meio, né? O que a gente faz? Faz a média desses 2 números e vai ser a nossa mediana. Então, a mediana é o valor do centro de um conjunto de dados. É o valor que está lá no meio do nosso conjunto de dados. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Agora, a gente vai estudar as nossas medidas de dispersão, que são 3 também: desvio médio, variância e desvio padrão. Então, o que é o desvio médio? A média aritmética dos desvios. Então, a gente vai fazer a média dos nossos elementos, subtrair de cada dado que a gente tem a média, e depois desses valores que a gente conseguir, que são os desvios, a gente faz a média de novo, certo? Então, vamos lá de novo. Pega o nosso conjunto de dados, faz a média dele. Encontrou a média, vai pegar cada elemento que a gente tinha e vai subtrair dele a média, certo? Depois disso, vai fazer a média novamente. Lembrando que para a gente fazer a nossa segunda média, tem que ser em módulo. Então, a gente vai desconsiderar o sinal negativo e vai utilizar todos como se fossem positivos, beleza? Agora, variância. Média aritmética dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média. O que a gente vai fazer? Pegar o desvio e fazer a média deles, certo? Mas antes da gente fazer a média, a gente vai pegar o valor que a gente encontrou lá no desvio e elevar ele ao quadrado. Então, vamos com calma. Ó, pega os valores que a gente tem, encontra a média. Da média, eu vou subtrair cada elemento por parte. Então, pega o primeiro elemento, subtrai a média dele. Pega o segundo, subtrai a média. Esses resultados que eu vou encontrar, vou pegar cada elemento desse e vou elevar ao quadrado. Depois que eu elevei ao quadrado, eu faço a média novamente. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. E o desvio padrão? É pegar a minha variância aqui, ó, que eu tive, encontrei a variância, vou tirar a raiz quadrada dela. Simples assim, pessoal. Então, desvio padrão é só tirar a raiz quadrada da minha variância. Pronto. Simples e tranquilo.
Agora, nós temos a nossa distribuição de frequência. Para que a gente utiliza a nossa distribuição de frequência, pessoal? Para agrupar números iguais, para agrupar os nossos dados em quantidades que sejam relativas, certo? Para a gente poder observar esses dados de uma maneira mais limpa, mais clara, certo? Para a gente ter eles na nossa frente de uma maneira que a gente consiga analisar eles melhor. Então, primeira coisa que a gente tem é separar os nossos dados. Então, aqui a gente está falando de uma tabela de distribuição de frequência a respeito de idade. Então, aqui a gente tem 3 pessoas com 21 anos. Então, a frequência absoluta é a quantidade de vezes que esse valor se repete. Então, primeiro passo, pega nossas idades que a gente tem, coloca em ordem, sempre do menor para o maior, sempre em ordem crescente. Então, separei. Quando eu separar, eu vou ver quantas vezes que cada um desses elementos se repete. Essa quantidade vai ser a nossa frequência absoluta. Então, essa tabela está falando o que para a gente? Que a nossa frequência absoluta é 3. Então, significa que eu tenho 3 pessoas com 21 anos. Significa que eu entrevistei 3 pessoas que têm 21 anos. Que têm 25 anos. Eu entrevistei 4 pessoas que têm 25 anos. Certo? Agora, a nossa frequência acumulada. Eu quero saber quantas pessoas que têm até os 28 anos. Então, quantas pessoas que eu entrevistei até 28 anos? 16. Então, a minha frequência acumulada, vou somando os meus valores anteriores, as minhas frequências absolutas. Então, a minha primeira frequência absoluta é 3. Então, nossa primeira frequência acumulada também vai ser 3. Mas a segunda frequência absoluta é 2. Então, vai ser 2 mais a minha frequência acumulada anterior. 2 mais 3, que deu 5. No próximo passo, 5 mais 2, que deu 7. E dessa forma eu vou fazendo. Agora, a nossa frequência relativa. O que eu faço? Vou pegar a nossa quantidade de elementos, vou somar, dividir pela quantidade de elementos que eu tenho aqui e multiplicar por 100. Para quê? Para obter a minha frequência relativa em porcentagem. Então, pego a minha frequência absoluta, somo, certo? Somo esse número aqui, ó, divido por esse número que a gente tem, pela nossa frequência absoluta, e multiplico por 100. Tranquilo. Agora, a nossa frequência relativa acumulada funciona da mesma maneira. Pego a minha frequência relativa e vou somando com a anterior, certo? Agora, a gente pode separar isso também em classes. Então, aqui a gente vai separar em 3 classes, de 21 a 28, 28 a 35 e 35 a 42. Primeiro, frequência absoluta, vou somar até 28. Vim aqui, somei até um número antes de 28, que deu 15. Pronto, somei. A nossa frequência acumulada, como que vai funcionar? Vai ser... Vou fazer isso para todas as frequências absolutas, vou somando do valor até o anterior, certo? E a frequência acumulada, da mesma maneira, somo até chegar lá. Pego o número que eu tenho, mais a minha frequência acumulada que eu tenho. Então, aqui, 11 mais 15, 26. E frequência relativa acumulada funcionam da mesma maneira para essa tabela. Então, dessa tabela aqui para essa, qual que é a única diferença? Que eu separei em classes. Separei do 21 ao 28, do 28 ao 35 e do 35 ao 42, certo? Na videoaula de distribuição de frequência, tem um vídeo que explica direitinho como que vocês fazem para separar essas classes. Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. Eu tentei abordar os conteúdos principais que a gente precisava estudar e fazer uma revisão com esses conteúdos. Qualquer dúvida que vocês tenham nessa aula, assistam as videoaulas anteriores e me mandem mensagem perguntando as dúvidas de vocês, pessoal, certo? Estudem matemática e estudem as listas passadas, pessoal, tá? Beijos, boa tarde e fiquem com Deus.